Olá, eu sou Nívia Cruz, de Brasília, Distrito Federal. Irmãos, cá para nós, mas o Brasil poderia estar pior se não orássemos. Porém, nós devemos aprender a direcionar melhor as nossas orações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitos de nós não oramos por nossas autoridades. Daí eu me lembrei daquele texto bíblico da exortação de Paulo a Timóteo e cheguei à conclusão de que o Brasil está na situação que está por culpa da igreja. A igreja tem culpa porque não está fazendo a vontade revelada de Deus, orar pelas autoridades. Ao fazer uma afirmação desse porte, estou ciente de que serei questionada e criticada à vontade, mas vou apresentar as razões que balizarão a minha conclusão. Primeiro, você deve orar pelas autoridades, porque é prioridade. Veja só você o que Paulo disse. Antes de tudo, façam-se orações pelos homens, aqueles investidos de autoridade. Mas hoje é comum vermos pessoas orando por quem? Por eles mesmos, pedindo não por seus governantes, mas por bênçãos materiais. Esse é o terrível efeito da teologia da prosperidade, amortecer a consciência cristã e diluir os efeitos do evangelho. Se nossas prioridades estão erradas, a culpa é da diferença que, ao invés de ensinar o correto e repreender o erro, deixa os membros embrenharem-se nesse precipício espiritual. Número 2. Devemos interceder de várias formas. Às vezes fomos tentados a pensar que devemos interceder pelas autoridades de uma única forma, mas isso é um erro banal. Paulo nos orienta a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças. O que seria súplica? Seria uma petição insistente e confiante na boa vontade do Senhor, uma oração perseverante, cheia de fé e respeito. E a oração? A oração pode ser descrita como uma conversa regular, constante entre o homem e Deus, ou seja, uma prática cotidiana, símbolo de que não podemos parar de orar pelas autoridades. Você tem orado de forma constante pelas autoridades? Se não, está pecando. Mas, mesmo essas atitudes ainda carecem de complementos. Devemos também interceder. E o que é interceder? É colocar-se no lugar do outro. Orar como se estivesse no lugar do outro, conhecendo seus problemas e suas necessidades. Devemos interceder por nossas autoridades, pedindo ao Senhor que os ajude a vencer seus obstáculos e dificuldades. Pergunte a alguma autoridade se ela precisa de oração e por qual motivo você deve interceder, que você estará cumprindo parte do seu papel no reino. E por fim, ações de graças. Confesso, não é fácil agradecer pelos políticos que temos e alguns deles tornam essa tarefa ainda mais difícil, mas podemos agradecer ao Senhor pelos bons políticos. Jesus, faça com que eles existam, por favor. Ore e peça que o Senhor lhe mostre por qual autoridade você deve dar graças e por qual motivo, e você verá como se tornará mais fácil louvar ao Senhor pela vida de alguém, ao invés de apenas ficar reclamando e se desanimando sem achar que exista saída. Terceiro, para termos uma vida tranquila. Tranquilidade advém de vários fatores, mas posso citar um em especial e muito em voga hoje, a tranquilidade financeira. Não é uma grande ironia que a teologia da prosperidade, que vem de uma falsa tranquilidade, na verdade traz a intranquilidade? Pois é, a mais pura verdade, visto que nos desvia de orar pelas autoridades, para que Deus as abençoe com sabedoria e decisões acertadas, que nos livrem de estarmos em situações calamitosas. Amém? Quarto, para termos uma vida com sossego. Sossego não significa sombra e água fresca. Não, você está enganado. Sossego aqui significa segurança. Você já se deu conta que o país inteiro vive uma crise de segurança?
A bandidagem está cada vez mais ousada, mais violenta e agindo à luz do dia. As autoridades parecem estar sem saber o que fazer para conter a onda de criminalidade e violência. Mas nós, igreja, sabemos o que devemos fazer. Só que não estamos fazendo, por isso não há sossego. Estamos vendo bandidos assaltarem, fazerem pouco caso da polícia e sendo filmados como se fosse um filme e eles fossem intocáveis. Vemos magistrados que querem colocar os bandidos na cadeia, serem mortos em pleno dia e outros se deixando intimidar. Igreja, ore. A solução não está nas mãos dos políticos e governantes, está em seus joelhos. Oremos para que Deus nos dê sossego, senão viveremos nesse clima eterno de insegurança e medo. Quinto, para podermos viver em santidade. Existem muitas leis, projetos de leis, na verdade, tramitando nos corredores do Congresso, aquele lugar onde o fosso que o cerca é mais limpo que a fossa. Digo, sala onde as excelências se reúnem, que intentam tolher a moral e a ética cristã. São iniciativas como as de Marta Suplicy, que pretendem que exerçamos nossa fé intramuros, ou seja, apenas dentro dos templos. Ora, mas e sal serve para alguma coisa se ficar apenas dentro do saleiro? Número 6. Para que possamos viver honestamente. Como trabalho como jornalista, é com tristeza que vejo o nosso país mergulhado nesse mar de lama e corrupção. Às vezes, não sei se fico revoltada, se fico deprimida, se choro ou se grito, ao ver tantos bandidos se empanturrando de recursos públicos e rindo da população, arrotando impunidade. Mas a solução não é se indignar apenas, se revoltar, ficar deprimida, chorando ou gritando, feito louca. A solução é orar. O Brasil é um país muito rico, muito mal administrado e muito bem roubado. Precisamos mudar esse quadro, mas não são os caras pintadas que derrubaram o Collor, que aliás está de volta, nem a mídia que vão dar jeito nessa onda de corrupção que varre o dinheiro público para debaixo do tapete dos larápios. A solução está nas súplicas, nas orações, intercessões e ações de graças dos santos. Se nós orarmos, Deus vai mover céus e terra e vai nos tirar desse beco sem saída. Deus faz, mas está faltando nós fazermos a nossa parte. Número 7, porque Deus se agrada disso. Precisamos orar por nossas autoridades, porque estaremos fazendo a vontade de Deus e agradando-o. A não orar pelas autoridades, você está desobedecendo a Deus e pecando, além de o estar desagradando. Já havia parado para pensar nisso? Sabichão, talvez você não goste dessas conversas que às vezes até te irrita, pelas quais Deus lhe chamou para orar. Mas isso tudo é uma questão de ser objetivo e obediente. Você vai fazer a vontade de Deus ou não? Número 8. Para que mais pessoas sejam salvas e libertas, aposto que você nunca pensou nisso, não é mesmo? Deixar de orar pelas autoridades prejudica o avanço do Evangelho e, consequentemente, da conversão de almas. Você já parou para se perguntar porque muitas vezes pesados investimentos e iniciativas evangelísticas bem planejadas não obtiveram o sucesso previsto? Às vezes foi a decisão de uma autoridade que colocou todo o trabalho a perder. E por quê? Talvez tenha faltado oração por ela. Triste realidade. Amém? E concluindo, devemos orar por nossas autoridades, mas orar da forma que Deus quer que oremos. Quando eu estava para concluir aqui essa mensagem, em minha mente pude ver aquela cena de Gideão cercando o arraial midianita com seus soldados. Por meio de Gideão, auxiliado por poucos homens, Deus deu uma grande vitória à nação de Israel, e a nação que roubava Israel foi derrotada. Eu vejo pelos olhos da fé Deus levantando intercessores
pelas diversas regiões do Brasil, em lugares estratégicos, para orar por nossas autoridades. Eu posso sentir a convicção de que Deus vai realizar um grande milagre no Brasil e está esperando apenas nossa oração para realizar tal obra. Gideão, ao ser chamado, fez poucas coisas, mas com a direção do Senhor foram mais que suficientes. Ele acendeu a candeia, levou um vaso, uma buzina, uma corneta e assumiu posições estratégicas ao redor do acampamento inimigo e fez isso de modo discreto. Você foi convocado pelo Senhor dos Exércitos para ser um guerreiro de oração pelo Brasil. Faça como fez Gideão, acenda sua candeia, quebre seu vaso e toque a buzina bem alto. Tão somente fique na sua posição e veja o reboliço que Deus vai fazer no arraial inimigo. Deus tem te chamado para fazer a diferença e suas orações serão esse diferencial para colocar o país nos eixos da vontade de Deus. Eu creio nisso. E você crê? Pode ser que você esteja se perguntando, mas fulano é um grande bandido e eu ainda vou orar para que Deus o abençoe mais? Você não entendeu o versículo de Paulo. Percebe como a teologia da prosperidade anuvia nosso entendimento? Quer dizer que só existe oração por bênçãos? Leia de novo, ouça de novo os versos e minhas explicações e eu vou dar-lhe um exemplo de como orar, por exemplo, para o presidente da República. Senhor, abençoa nosso presidente Temer, de modo que suas decisões sejam acertadas e a economia de nosso país vá bem. Tenhamos vida tranquila. Abençoe os ministros da Justiça e das demais Forças Armadas, para que possamos viver em segurança, diminuindo a violência urbana e os assaltos. Tenhamos uma vida sossegada. Abençoe nosso presidente Temer, para que as leis que ele for assinar não venham nos impedir de pregar a tua palavra, nem restringir nossa liberdade de cultuar o teu nome publicamente, que tenhamos vida em piedade. Abençoa, Senhor, nossos líderes, de modo que a corrupção seja debelada, que os corruptos sejam desmascarados e presos, e os juízes julguem corretamente com justiça, condenando o culpado e livrando o inocente, para que o dinheiro de nossos impostos sejam direcionados à educação, saúde, segurança, etc. Que possamos viver com honestidade. Senhor, eu te peço essas bênçãos por nossas autoridades e governantes, para que as pessoas não sejam impedidas de conhecer a tua palavra, para que elas possam ser tocadas pelo teu poder e serem libertas pela verdade e alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Aqui é Nívia Cruz, de Brasília, Distrito Federal.